Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no Renko 10 do mini índice. Hoje o índice abriu com esse gap de alta, mas vamos dar uma olhada um pouco atrás, né? Vamos fazer aqui o DOP. A gente tem falado pouco sobre o DOP, que é de onde o preço está vindo, onde o preço está, para a gente entender para onde o preço provavelmente vai. Então, de onde o preço está vindo? Está vindo dessa lateralização aqui, trabalhando entre a S2 e a I2, né? Aqui chegou a romper a S2, mas não tocou na S3. Aí desceu, ficou trabalhando aqui entre a I1 e a S1, né? I1, aqui chegou a tocar no final do dia na I2, né? Então, resumindo, o preço está vindo de uma lateralização, trabalhando entre a S2 e a I2, tá bom? Com essa leitura, a gente já sabe de onde o preço está vindo. E a gente sabe onde o preço está. Está aqui, aproximando da S2, mais uma vez, não conseguiu romper. E aí eu marquei minha submap aqui, sabendo que essa é uma região de resistência, que o preço não está rompendo ela, né? Desde o dia anterior ali. Esperei uma divergência aqui, que seria perfeito para entrar aqui, mas não configurou. E o preço continuou trabalhando aqui dentro dessa região. Não conseguiu romper a S1. E quando chegou aqui, no melhor ponto de venda, as MAPs estavam com essa pequena declinação aqui. Considerei, obviamente, uma tendência de queda, apesar de tímida, mas era uma tendência de baixa, né? E aí marquei minha submap nesse topo, a POA estava na 12, quando chegou aqui a gente tinha uma divergência porque a POA estava lá embaixo, né? Mas aí não pegou a minha ordem aqui, então eu esperei um pouco mais, o preço retornou lá na minha submap e aí sim pegou a minha ordem aqui. Nesse momento a POA estava na 0, né? Então a gente tinha uma divergência perfeita aqui, então pegou a minha ordem aqui e pagou as minhas duas frações. Eu estou evitando pegar divergências, né? Onde o risco retorno é 1 para 1. Nesse caso eu não peguei essa aqui exatamente por esse motivo, porque eu estou mudando meu gerenciamento para pegar somente operações com risco retorno 2 para 1, tá bom? Então essa aqui pagou tranquilamente para quem pegou aí, né? A POA estava na 12, quando voltou aqui na submap a POA estava deitada na 8, então foi uma divergência clássica aqui. Só que as MAPs estavam laterais aqui, né? Já tinha perdido essa declinação aqui. Então, essa operação era para a gente pegar somente uma fração. Então, seria o risco retorno 1 para 1, né? Então, não peguei por esse motivo. Mas eu usei isso aqui como contexto porque perceba que o B-Filter estava com um pico maior aqui, né? Quando formou esse topo, e quando chegou aqui nessa região o B-Filter estava caindo, né? Estava com a discrepância aqui. Então eu poderia ter inclusive pegado essa divergência no B-Filter aqui em cima, né? Só que eu precisava que o preço fosse lá em cima na minha submap, né? Ele não foi, não estava conseguindo romper a S1. E aí fez esse pavio aqui, não rompeu, desceu, fez esse outro pavio aqui, não rompeu, desceu. Quando fez esse outro pavio aqui, que aí não foi nem na região mais desse aqui, né? Desses outros dois aqui. Então isso demonstrou para a gente uma perda de força aqui para romper essa região de fato. Então não deu para pegar essa divergência no B-Filter no modo arrojado, né? Então eu esperei a POA dar um sinal aqui com a Softline ficando rosa, né? E aí a Softline fez o cilindro exatamente aqui, né? Se tivesse feito o cilindro aqui nessa barra eu tinha entrado aqui, mas ainda estava azul aqui, né? A POA tocou na 0, mas a Soft estava azul. Então eu esperei um pouco mais para ter um pouco de confirmação a mais, né? Aí quando chegou nessa barra, então formou o cilindrozinho rosa aqui. E aí a gente ainda tinha a Force Balance, né? Ajudando a gente a confirmar essa direção aqui, juntamente com a pressão vendedora. Então apregoei a minha ordem aqui, ainda passei um calorzinho de 60 e poucos pontos, mas aí o preço desceu e pagou as nossas duas frações, tá? Então essa foi a segunda operação do dia. E fomos para a terceira e última operação, que foi essa descida de onda aqui. O preço veio, trabalhou aqui novamente na I2, né? E aí eu usei esse contexto aqui para me ajudar
a fazer essa entrada com mais confiança, né? Como eu falei ali atrás, o preço estava trabalhando nessa região aqui e mal conseguia romper a I2, né? Fazia um boxezinho aqui abaixo da I2, já subia, fez outro box aqui abaixo da I2, subia, e quando chegou aqui fez exatamente esse movimento, um box abaixo da I2 e aí já subiu, né? Quando subiu, que chegou aqui, a bússola já estava flat aqui, né, amarelinha, e aí a Power tocou na zero, a Force Balance acendeu, Guideline também já tinha acendido, né, tinha feito um cilindro aqui, e a pressão compradora também acendeu. Então apregoei a minha ordem aqui e aí pagou as minhas duas frações, né? E aí foi a minha última operação do dia, né, a terceira e última, e já estava aproximando aí do meio-dia, né? Teve aqui ainda essa divergência, mas como estava lateral, eu não quis pegar essa divergência, pelo mesmo motivo que eu não peguei essa aqui, né? Porque o alvo dela seria uma fração, e aí seria um risco-retorno 1 para 1, então eu não peguei essa divergência. Quem pegou, tomou stop aqui, né? Porque não desceu para pagar, né? Subiu um pouquinho lá, suficiente para pegar o stop, né? Depois voltou aqui, mas aí já tinha stopado. Então finalizamos o índice hoje com 540 pontos total, nenhum stop, e 540 pontos de lucro, beleza? Então vamos ver como é que foi o mini dólar. Bom, estou aqui no Renko 5 do mini dólar, né? E o dólar abriu hoje aqui dando continuidade à lateralização que estava vindo do dia anterior, né? Bem parecido com o índice, né? Perceba que está lateral aqui o mercado, né? As maps estão flats aqui, né? E a gente olhando aqui o DOP, né? De onde o preço está vindo? Está vindo dessa lateralização, trabalhando entre a S1 e a I2 aqui, né? Aqui rompeu a I2, mas na maioria do tempo estava trabalhando entre a S1 e a I2, né? Aqui em cima chegou a tocar na S2, né? Mas a gente percebe claramente que está vindo de uma lateralização trabalhando dentro desse range aqui. Então, a gente tem aqui para início de análise do dia, né? A gente tem uma resistência aqui em cima na S2, que já tocou aqui esse fundo aqui, né? Nem tocou na S2 direito, né? E um suporte aqui na I1, né? Que tocou aqui, mas nem conseguiu romper. Então a gente já tinha isso aqui como contexto para analisar as próximas operações, né? Então fez esse topo aqui, eu nem cheguei a marcar porque eu não estou querendo pegar a divergência contra a tendência para manter o meu risco retorno de 2 para 1, né? Quando chegou aqui, aí sim eu marquei esse fundo porque eu queria pegar uma divergência altista, né? E aí a gente está numa tendência de alta aqui, as maps já estavam inclinadas, né? O melhor ponto de compra é exatamente aqui onde a gente ia estar comprando, né? Um pouquinho abaixo seria a nossa entrada aqui. Então deu certinho. O preço retornou aqui. A Power estava um nível acima, né? Percebe que quando fez o primeiro fundo aqui, a Power estava na menos 12, né? Quando retornou aqui na nossa submap, a Power estava na menos 8, né? Aí pegou a nossa ordem apregoada aqui nessa barra. E aí deu uma recuada ainda, né? Fez uma barra para baixo aqui. Inclusive a Power desceu, né? Desconfigurou a divergência. Mas a gente já estava na operação. E foi um movimento rápido também, né? Desceu aqui. Passei aquele calorzinho aqui de 3 pontos e alguma coisa. E aí subiu para pagar as nossas duas frações. Essa foi a primeira operação do dia, né? Quando chegou aqui, que fez esse movimento aqui, que tentou subir, eu percebi o B-Filter diminuindo, né? Então marquei esse topo aqui para tentar pegar uma divergência no B-Filter, que aí sim a gente pega risco-retorno 2 para 1, né? Mas aí o preço não retornou lá na nossa submap, né? Aí quando chegou aqui eu marquei esse outro topo, o B-Filter continuou aqui regredindo, né? E aí quando chegou nessa barrinha aqui, nesse pavio, na verdade, ele poderia ter tocado aqui para a gente pegar essa divergência no B-Filter, né? Tínhamos aqui uma discrepância comparando esse pico com esse pico aqui do B-Filter, né? Desse topo com esse topo. Mas aí não voltou lá milimetricamente na nossa submap para a gente entrar no modo arrojado. Então, esperei um pouco mais, percebi aqui um deslocamentozinho aqui, né? Deslocou dessa map aqui, né? Da S3 aqui para S2, já tinha deslocado aqui, né? Aqui confirmou o deslocamento, não conseguiu romper a S2. E aí aqui nesse topo mostrou para a gente uma confirmação do movimento de queda aqui.
Foi um movimento pequeno, mas a leitura foi essa, né? Foi um novo deslocamento aqui, né? Porque nem chegou nessa região onde aconteceu esses dois topos aqui, né? Quando chegou nessa barrinha aqui, a Power tocou aqui na -4, a Soft fez um cilindro rosa, a False Balance acendeu e a pressão vendedora também acendeu. Então, apregoei a minha ordem aqui e movimentou ainda quase 8 pontos aí para pagar as nossas duas frações, né? Mas não deu 8 pontos. Então, saí no break-even aqui, porque o preço retornou e pegou a nossa ordem de stop aqui, né? Saímos no 0 a 0. Então, essa foi a segunda operação do dia. E quando chegou aqui, a gente fez a nossa terceira e última operação, né? E novamente uma divergência no B-Filter, né? Nesse topo aqui, o B-Filter estava com esse pico aqui, mais alto, né? Quando chegou aqui, o B-Filter estava com um pico menor. E aí a gente tinha também o Flow confirmando aqui essa divergência, né? Então foi uma divergência dupla. Pena que não foi lá na nossa submap para pegar a nossa ordem, né? Então quando desceu aqui, nessa barra 103, a Power tocou aqui na 0, ficando vermelha. A False Balance acendeu, a pressão vendedora também acendeu. Apregoei a minha ordem nessa barra aqui no fechamento. Pegou a minha ordem, desceu um pouquinho ainda aqui, subiu para me tirar aqui no 0 a 0, né? Quem protegeu essa operação saiu no 0 a 0, porém eu não protegi essa operação, né? Eu fui por tudo ou nada aqui. Porque já tinha feito 8 pontos na primeira operação, essa aqui já tinha saído no break-even. Já estava quase dando meio-dia, falei, essa aqui vai ser a minha última operação, então vou pro tudo ou nada. Ou vou perder 4 pontos ali da primeira operação que eu ganhei, né? Ia sair só com 4 pontos, ou então eu ia fechar essa operação no lucro aqui e ia dobrar a minha pontuação, né? E aí eu segurei e não protegi, por quê? Quando chegou aqui, a bússola estava flat, né? Estava amarela, então eu pensei, isso aqui é só um pullback na bússola e deve descer. Eu esperei um pouco mais, né? Eu não adivinhei, na verdade, que ia ter esse movimento, não. Simplesmente eu imaginei que pudesse ser apenas um pullback aqui e esperei um pouco mais, né? Eu pensei, se essa barra subir e fechar positivo aqui acima da bússola, aí sim eu fecho no dedo e nem ia tomar o stop cheio, né? Ia fechar aí com um box aí, talvez de stop, né? E esperei, então, fez esse pavio em cima da bússola e desceu. E aí pagou as nossas duas frações aqui, tá bom? E aí subiu mais um pouquinho e teve um movimento bem grande aqui para baixo, mas a gente já tinha pego aqui as nossas duas frações, então foram duas operações aqui no ganho e uma no break-even no mini dólar, totalizando aí 16 pontos, né, total, nenhum stop e lucro de 16 pontos no mini dólar, beleza? Então quem operou hoje com o ISDA GPS nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, teve essas oportunidades aqui que eu mostrei no mini dólar e também as que eu mostrei no mini índice. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o ISDA GPS não tem estresse, tem resultado.